Olá! Nessa aula vamos falar sobre as plantas e a luz. Os objetivos é descrever os principais processos fisiológicos das plantas que são regulados pela luz, distinguir os efeitos dos diferentes comprimentos de onda da luz que são captados por receptores celulares. Introdução: por que só as plantas fazem fotossíntese? As plantas transformam energia luminosa em química e nós transformamos energia química em mecânica. Chama-se transdução de energia. Mas você sabia que a fotossíntese não é o único processo em que a luz é essencial? Existem outros que você irá aprender, como o fototropismo. Você se lembra da luz branca? Possui todos os comprimentos de onda? Como se prova isso? Veja o que acontecerá quando a luz atravessa um prisma. Temos a difração das 7 cores do arco-íris. E na natureza? Você já deve ter visto um arco-íris. Veja que a gota de água da chuva difrata a luz branca como se fosse um prisma. É assim que se forma um arco-íris. Voltando às plantas, você acha que as plantas aproveitam todos esses comprimentos de onda? Você sabe quais são os comprimentos de onda absorvidos pelas plantas? Vamos ver. Saiba que as plantas possuem alguns receptores específicos, como o criptocromo e o fitocromo. Você notou quais são os comprimentos de onda absorvidos por cada receptor? Vamos ver outros exemplos. O criptocromo, ele absorve luz azul e o fitocromo, ele absorve luz vermelha. Observe o espectro de absorção de luz pela clorofila. Note que os 2 picos de absorção, um da região azul, que é o comprimento de onda entre 450 e 50 nanômetros, e o outro vermelho, que é o comprimento de onda de 650 a 700 nanômetros. E vamos ver onde se localizam os receptores. Para isso, iremos fazer uma viagem até uma folha. Observe uma micrografia eletrônica de varredura colorida artificialmente de uma folha, mostrando os estômatos, que são esses. O que os estômatos têm a ver com a luz? Vamos ver. Observe que as células dos estômatos possuem um receptor específico para a luz azul, denominado zeaxantina. Sabe qual é a função desse receptor? Veja que atua no controle de abertura dos estômatos. Assim, protege a folha do excesso de energia solar. Então, existe as células guarda e existe a zeaxantina. Então, o que difere a abertura estomática da fotossíntese? Na fotossíntese, as plantas utilizam energia solar e transformam energia química no receptor de abertura estomática. A planta usa a luz como um sinalizador de ambiente para ajustar seu crescimento às condições ambientais. Fototropismo. Você já viu o que acontece quando colocamos uma planta próxima a uma janela? As plantas se movimentam em direção à luz. Há muito tempo, os cientistas procuram explicações para esses movimentos das plantas. Basta colocar uma planta em um local onde apenas um de seus lados fique iluminado, como por exemplo próximo a uma janela, e sabe o que acontece? Ela cresce. Com o tempo, a planta vai crescendo e se curvando em direção à fonte de luz. Esse movimento é chamado de fototropismo, que é o movimento dos seres vivos em direção à luz. Você já ouviu falar? Mas afinal, o que faz a planta se voltar em direção à luz? O primeiro cientista a tentar compreender o movimento das plantas em direção à luz foi Charles Darwin. Lembra dele? Em 1880, Darwin e seu filho Francis fizeram uma série de experimentos com o objetivo de explicar esse fenômeno. O que o Darwin fez foi colocar sementes de alpiste para germinar perto de uma fonte de luz. Note que a luz só ilumina em um lado do vaso. Veja, as primeiras folhas de alpiste, chamadas de coleóptilos, se curvaram em direção à luz. Mas por que isso ocorre? O coleóptilos é a primeira folha de uma planta monocotiledônea. Darwin também estava intrigado com o crescimento da plântula em direção à luz. Sabe o que ele fez? Para provar a influência da luz
do modo do crescimento e das plantas, ele cortou o ápice do coleóptilo e colocou em uma fonte de luz, em outra posição. Vamos ver o que aconteceu. Viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu? A plântula parou de crescer. Darwin percebeu então que alguma coisa na ponta do coleóptilo controlava o crescimento. Assim, ele fez outro experimento. Darwin percebeu que, se cobrir o ápice do coleóptilo, a planta não se curvava em direção à luz, mas se cobrir o restante, deixando o ápice descoberto, a planta se curvava. Darwin não soube explicar por que isso ocorre. Que pena! Naquela época, Darwin ainda não tinha condições de saber o que era responsável pelo fenômeno do fototropismo, mas mencionou em um livro que alguma influência era transportada do ápice para a região do crescimento. Em 1913, Peter Boyce-Jensen deu prosseguimento aos experimentos de Darwin. Vamos ver o que ele descobriu. O cientista separou a ponta da plantinha do restante de um bloco de gelatina. Sabe o que ele percebeu? Que a plantinha crescia estimulada pela luz. Será que a gelatina influenciava no crescimento da planta? Como provar isso? Mas como saber se a gelatina influenciava o crescimento? Foi então que Boyce-Jensen teve mais uma ideia. Colocou no lugar da gelatina um pedaço de mica. Mica inclui diversos minerais filosilicados. A mica tem uma alta resistência e também é usada como isolante. A mica, que é impermeável à água, foi inserida no lado iluminado e não iluminado da plântula. E você imagina o que aconteceu? Com esse experimento, Boyce-Jensen incluiu que o ápice emite um sinal químico que atravessa a gelatina, mas era bloqueado pela mica. Era esse sinal químico que usava a curvatura da plântula da direção da luz. Mas a substância responsável pela curvatura ainda era um mistério. Os estudos continuaram e somente anos mais tarde, em 1930, Wendt conseguiu explicar por que as plantas crescem em direção à luz. Sobre o que Wendt fez, tentou isolar a tal substância. Mas como? Já sabia que a resposta estava na ponta da plântula. Então, ele removeu os ápices do coleóptilos. Todos os experimentos foram feitos sem luz. E em seguida colocou esses ápices sobre pequenos blocos de gelatina H. Colocaria os blocos de gelatina em outras plântulas para testar. Foi exatamente isso que o Dr. Wendt fez. Ele colocou os blocos de gelatina posicionados na metade do coleóptilo decapitado e percebeu o que aconteceu. O bloco de gelatina contida a substância que ativava o crescimento. Assim, a substância que promovia o crescimento das plantas foi isolada. Um ácido orgânico chamado ácido indol acético, uma auxina, o primeiro hormônio descrito para as plantas. Assim, as conclusões do Wendt foi: a resposta do crescimento em direção à luz está no ápice das plântulas. Um hormônio chamado auxina controlava o crescimento. O hormônio, produzido no ápice das plântulas por difusão, atinge as células inferiores que crescem e se curvam em direção à luz. Mas uma pergunta ainda não está respondida. Se as plantas crescem sem luz, qual a importância da auxina, que é a substância derivada do ácido indolacético, no crescimento das plantas em direção à luz? Pare e pense. Como as plântulas respondem ao estímulo luminoso, crescendo em direção à luz, certo? Vamos ver isso mais de perto. Veja o que acontece com a auxina no coleóptilo que recebe iluminação lateral. Você viu que a auxina se moveu para o lado sombreado. Essa é a hipótese atual para explicar o fototropismo. Esse é o modelo de Claudine-Wendt. Veja,
Observe o esquema acima. Você sabia que existe uma outra hipótese para explicar o que acontece com a auxina em resposta à iluminação lateral? Essa hipótese sugere que a auxina seria degradada do lado iluminado. Observe atentamente a animação. Veja que algumas células se alongam e fazem a plantinha se curvar em direção à luz. Regulação do alongamento do caule. Você sabia que o comprimento de luz da faixa do azul também é responsável pelo alongamento do caule? Isso mesmo. Vamos observar um vídeo que mostra o esticamento do caule de duas plântulas, uma no escuro e outra na luz azul. Mas espere um pouco, qual plântula você acha que irá crescer mais? O que está no escuro ou na parte iluminada? Note a diferença de coloração e no alongamento. Você reparou que a plântula que emergiu no escuro tem coloração branca? Por isso é chamada de estiolada. Estiolada é quando uma planta cresce no escuro, apresenta uma cor branca amarelada, pois não possui clorofila. Os caules ficam longos, enquanto as folhas ficam pequenas. E observe também que a planta que emergiu da luz azul usou suas reservas energéticas para se estabelecer melhor naquele local. Sabe por quê? Veja que a plântula da região iluminada cessou o alongamento do caule e aumentou as folhas. Compare com a plântula que emergiu no escuro. Veja em detalhes o que aconteceu com as células das duas plântulas. Mas você sabe quem fornece informação para a planta cessar ou não o alongamento do caule? É um receptor específico denominado de criptocromo. Outros tipos de tropismo. Vamos conhecer agora outro tipo de tropismo. Tropismo é o crescimento vegetal orientado, em resposta a um estímulo direcional recebido da luz, gravidade ou contato. Você já ouviu falar em gravitropismo? O que este nome te sugere? É o crescimento em resposta à força da gravidade. Vamos observar esse fenômeno. O que você acha que acontece se virarmos esse vaso de planta e deixarmos a planta crescer? Mas como a planta percebe isso? Você se lembra do modelo de Claudine e Wendt? A auxina é transportada lateralmente para baixo, causando um crescimento direcionado. Veja que este movimento é contrário à gravidade, por isso chamamos de gravitropismo negativo. Você já viu uma pareira? As plantas trepadeiras, como as pareiras e os cipós, lianas, fazem outro tipo de tropismo. Você reparou que essas plantas têm o crescimento direcionado em resposta ao toque? Esse tipo de crescimento é chamado de tigmotropismo. Vamos conhecer. Observe esse vídeo acelerado. Veja que o tigmotropismo permite que o caule da trepadeira escale objetos. Sabe como? O lado da planta que fica em contato com o objeto cresce mais lentamente que o outro. A luz vermelha como sinalizador do ambiente. Observe este sanduíche. Preste atenção. Dentre os ingredientes está o broto de feijão. Você alguma vez já parou para pensar como estes brotos de feijão são diferentes? Vamos conferir. Repare no crescimento dos brotos de feijão. O broto da esquerda está crescendo no escuro, enquanto o broto da direita está crescendo na presença de luz. Será que esses brotos são parecidos? Vamos observar melhor. Compare os brotos de feijão. Sabe por que o broto da esquerda é branco? Porque é germinado no escuro. E o broto estiolado. As plantas estioladas são plantas sujeitas à germinação na ausência de luz. Por isso que broto germinado no escuro é um broto estiolado. Já o broto à direita é verde, porque foi germinado na presença de luz,
E o que fez com que o broto da direita ficasse verde? Vamos observar. Repare nessa imagem de microscopia eletrônica. Chegamos à célula vegetal e perceba que esta célula possui uma parede celular. Esta é a parede celular. Um vacúolo, que é este, e cloroplastos. Esses são os cloroplastos. Observe os cloroplastos. Estão corados de verde. Vamos observar melhor os cloroplastos. O cloroplasto possui membranas internas chamadas tilacoides. Essas são as membranas tilacoides. Você sabia que é aí que ocorre a maior parte da fotossíntese? Então, a membrana externa, membrana interna e tilacoide. Os tilacoides. Repare os tilacoides, que são esses do desenho acima. O que será que existe de especial nessas estruturas? Vamos observar mais de perto. Então, essa é a membrana externa, membrana interna e tilacoide. Observe, sabe que molécula é esta presa na membrana tilacoide? É a clorofila, a molécula responsável pela fotossíntese. Agora descobrimos. É esta molécula que fez com que o broto de feijão, que cresceu na presença de luz, ficasse verde, concorda? Então, essa é a membrana tilacoide e essa é a clorofila. Reflita. Por que será que havia diferença entre os dois brotos de feijão? Porque somente o broto crescido na presença de luz continha clorofila. Deve existir alguma molécula sensível à luz que regule a síntese de clorofila, concorda? Vamos procurar essa molécula no citoplasma. Você conhece essa molécula? É o fitocromo, na sua forma inativa. Repare que esta molécula possui duas subunidades. Aí veja, esse é o cromóforo e essa é a proteína. Sabe o que esta molécula tem a ver com a clorofila? Uma das suas funções do fitocromo é regular a síntese de clorofila. Vamos ver através do interruptor vermelho. Interruptor vermelho. Perceba, quando o fitocromo, que é esta molécula, é exposto à luz vermelha, que é 660 nanômetros, passa para a forma ativa. Essa forma ativa é capaz de regular diversos processos na planta, entre estes a síntese de clorofila. Mas o que acontece se trocarmos a luz para o vermelho extremo, que é 730 nanômetros? Vamos ver, através do o vermelho extremo, como ela fica. Quando o fitocromo ativo é exposto à luz vermelho extremo, volta para sua forma inativa. Observe, quando o fitocromo ativo é exposto à luz vermelho extremo, volta para sua forma inativa. Pare e pense, podemos dizer que o comprimento de onda vermelho ativa a síntese da clorofila e o comprimento de onda vermelho extremo inibe a síntese, não é mesmo? Vamos entender isso melhor. Veja quantos fitocromos inativos estão presentes nesta célula. Repare também que do lado direito da tela temos um interruptor que simula cada comprimento de onda contido na luz branca. O que será que vai acontecer com os fitocromos quando arrastamos o interruptor para o comprimento de onda vermelho? Esse é o comprimento de onda vermelho. Quando passa pelo comprimento de onda vermelho, ele fica desse jeito. Repare que a quantidade de fitocromos ativos é maior do que o de inativos. É desencadeada a síntese da clorofila. É por isso que o dobro do feijão que germinou na presença de luz continha clorofila e o broto estiolado não continha clorofila. E o que acontecerá se alterarmos o interruptor para o vermelho extremo? Perceba que o fitocromo ativo, ser sensível à luz do comprimento de onda vermelho extremo, uma pequena porcentagem de fitocromos continua ativa. Essa pequena quantidade de fitocromos ativos já pode desencadear alguns processos de desenvolvimento vegetal,
como a germinação de algumas plantas. Observe no resumo como a quantidade da luz pode influenciar o fitocromo. Repare que o escuro pode converter o fitocromo em forma ativa para inativa, em menor proporção, e o comprimento de onda azul também pode ativar o fitocromo, também em menor proporção. Vermelho, ele ativa o fitocromo, o vermelho extremo deixa o fitocromo de uma forma inativa, o azul, ele também ativa o fitocromo, porém a quantidade é menor. E no escuro, ele fica a forma inativa do fitocromo. Você já aprendeu que vários processos do desenvolvimento vegetal são desencadeados pelos fotorreceptores, não é mesmo? Você sabia que este mecanismo permite que as plantas percebam a proximidade das outras? Vamos ver como. Repare, o que aconteceu com as plantas menores quando o dócil das árvores se desenvolve? As plantas menores, elas ficam encobertas, concorda? Mas será que toda a luz é retida pela copa das árvores? Vamos ver. Observe as camadas das folhas, absorvem grande parte da luz vermelha e absorvem também um pouco da luz azul. Vamos ver como as plantas menores reagem a essa redução de luz. Você percebeu a proporção do vermelho extremo, 730 nanômetros, em relação ao vermelho, que é 660 nanômetros, aumentou na luz que chegava a essa planta menor. Dessa forma, a planta percebeu que estava sendo bloqueada por outras plantas. O ritmo circadiano. Repare o movimento de rotação do nosso planeta. Você sabe que este movimento é o responsável pela existência dos dias e das noites, não é mesmo? Será que os dias e as noites podem influenciar os habitantes do planeta? Veja, você conhece essa flor? É a Vitória Régia. Essa flor, vamos observar a influência da luz. Você percebeu a abertura das pétalas da Vitória Régia? É influenciada pelo período do dia-luz. Durante o dia, a flor fica fechada e durante a noite, ela é aberta. Vamos observar outro exemplo. Observe o vídeo acima. Observe o vídeo acima. Essas são folhas de uma planta da família Oxalidaceae. Perceba, as folhas se abrem e fecham do ritmo da luz, concorda? Por isso chamamos de ritmo circadiano. Ritmo circadiano, que significa aproximadamente um dia. E o que você acha que acontecerá se removermos a luz? Acompanhe. Repare, mesmo estando no escuro, as folhas continuam fazendo o mesmo movimento. Então, podemos deduzir que o movimento não é somente uma resposta direta à luz, concorda? O que será que regula esse movimento? Veremos a seguir no próximo exemplo. Perceba, o mesmo acontece com as plantas da espécie Abutilon theophrasti. No escuro, as folhas fazem o mesmo movimento de quando estavam na luz. Pare e pense, os organismos devem possuir um relógio interno, ou seja, essa tal de ritmo circadiano do dia é um ritmo endógeno dos organismos, inclusive dos vegetais. Observe outros exemplos do ritmo circadiano neste vídeo. Você é capaz de adivinhar o nome desta planta? Repare que a planta acompanha exatamente o movimento da luz, girando suas folhas em direção ao sol. Já sabe o nome dessa planta? É o girassol. Observe o comprimento de onda visível da luz branca. Acabamos de aprender que o ritmo circadiano é um ritmo endógeno, não é mesmo? Perceba que os processos regulados endogeneamente são sensíveis tanto à luz azul quanto à luz vermelha. Então, podemos concluir que os receptores de luz azul, criptocromos, e os de luz vermelha, fitocromos, estão envolvidos com a manutenção interna do ciclo circadiano nas plantas. Você alguma vez já brincou com esta planta? Você a conhece? Essa é a famosa dormideira. Perceba como as folhas fecham rapidamente quando as tocamos. Você sabe por que isso acontece? Vamos observar mais de perto.
Observe as células dorsais. Essas são as células dorsais túrgidas, estão repletas de água. Sabe por quê? Pela movimentação dos íons de cloro e potássio. É isso que faz com que as folhas fechem. Mas como será que esta folha volta ao normal? Será que esse processo também pode ser regulado pela luz? Então, existe, células motoras ventrais, células motoras dorsais, íons de cloro e íons de potássio. Vamos ver o que acontece com a luz azul. Repare, a luz azul, que é 450 nanômetros, faz com que o íon cloro e potássio passem das células motoras dorsais para as células motoras ventrais. Então, os íons de cloro e potássio passam das células motoras dorsais para as ventrais. Veja o que aconteceu. As folhas abriram novamente. O que acontecerá se incidirmos a luz vermelha sobre a planta? Vamos ligar o interruptor vermelho. Veja, perceba, a luz vermelha regula o fechamento das folhas. Se a luz coordena a movimentação das folhas, os fotorreceptores criptocromo e o fitocromo da planta estão envolvidos nesta resposta, concorda? Então, célula motora ventral, célula motoras dorsais, íons de cloro e potássio. Então, perceba, o cloro e o potássio que estavam nas células motoras ventrais vão para as células motoras dorsais e, dessa forma, fechando a planta. Repare como o fechamento ocorre rapidamente. Você percebeu que o movimento dessas folhas não envolve o crescimento, não é mesmo? Somente a movimentação dos íons. Por isso, esse tipo de movimento recebe o nome de nictinastismo. O nictinastismo é um movimento causado pelo transporte ativo de solutos e alteração das pressões celulares em pontos específicos do vegetal. Fotoperíodo. Você já percebeu que o movimento da rotação da Terra pode regular o ritmo das plantas? Ritmo circadiano, não é mesmo? Mas será que você sabia que o movimento de translação também influencia os vegetais? Vamos ver como. Perceba, nas regiões temperadas, onde as estações são bem marcadas, a duração de período luminoso do dia varia ao longo do ano. Observe, nesse relógio podemos perceber que no inverno as noites são mais longas do que os dias. Chamamos de fotoperíodo a duração do dia em relação à noite, em um período de 24 horas. Então, esse é o inverno. Repare a diferença de luminosidade também acontece no verão. Observe o relógio com atenção. A área clara, dia, é maior do que a área escura, noite, no verão. Os dias são mais longos do que as noites. Como será que essas alterações de luminosidade afetam as plantas? Vamos conferir. Observe bem estas 3 espécies de plantas. Perceba que somente a ervilha e o tomate floresceram? Será que isso tem a ver com a luz? Claro, existem plantas que florescem somente quando os dias são maiores do que as noites. Agora, vamos inverter a situação. Repare, quando os dias são menores do que as noites, o tomate e o morango florescem. Então, existem plantas que florescem somente quando os dias são menores do que as noites. Mas e o tomate? Floresceu em ambas situações, tanto no dias longos, quanto nos dias curtos. Observe, a ervilha floresce somente no período do ano em que os dias são mais longos do que as noites. Pare e pense. Como você classificaria essa planta? Planta dos dias longos. Isso mesmo, as plantas que florescem somente no período do ano em que os dias são longos, verão, são classificados como planta de dias longos. Vamos observar outra planta. Repare, o morango floresce somente no período do ano em que os dias são mais curtos do que as noites.
Pare e pense, como você classificaria essa planta? Plantas dos dias curtos. Isso mesmo. As plantas que florescem somente no período do ano em que os dias são curtos, inverno, são classificadas de plantas dos dias curtos. Mas, no caso do tomate, vamos observá-lo. Veja como o tomate é diferente, floresce tanto nos dias longos quanto nos dias curtos. As plantas que possuem esse comportamento são chamadas de plantas indiferentes ou neutras. Viu como a luz pode influenciar o comportamento das plantas? Mas será que as plantas percebem a duração do dia ou da noite? Vamos testar. Observe este experimento. Você lembra que a ervilha é uma planta de dias longos, não é mesmo? Do lado esquerdo, interrompemos o período de luz em 1 hora, mas mesmo com essa interrupção, as plantas floresceram normalmente. E o que isso quer dizer? Vamos em frente para descobrir. Lembra que o morango é uma planta de dias curtos? Do lado direito, interrompemos o período de escuro com 1 hora de luz e perceba, o morango que foi exposto à interrupção do escuro não floresceu. Você percebeu? As plantas são sensíveis ao número de horas do período noturno e não no período diurno. Já vimos que as plantas são sensíveis à luz, concorda? Como podemos saber qual é a parte da planta que recebe o estímulo luminoso? Acompanhe este experimento. Do lado esquerdo, iluminamos somente os botões das plantas e do lado direito somente as folhas. Será que ambas florescerão? Você percebeu? Somente as plantas que recebeu estímulo luminoso nas folhas foi capaz de florescer. O que isso quer dizer? Pare e pense. O local da planta sensível ao estímulo luminoso é a folha. Resumo: as plantas possuem receptores para a luz vermelha, fitocromo, e para a luz azul, zeaxantinas, fototropina e criptocromo. Através desses receptores, as plantas controlam diversos processos como abertura dos estômatos, fototropismo, alongamento do caule e floração. A modulação do crescimento das plantas causada pela luz é conhecida como fotomorfogênese.